No Brasil, os bailes variam de acordo com a região. Os primeiros começaram com reuniões dançantes, em que as pessoas eram embaladas por Beatles, Roberto Carlos e os Fevers. O gênero bandinha surgiu da junção dos ritmos tocados pelos Beatles e um estilo argentino conhecido como cachaca. A banda que iniciou esse estilo foi os Atuais. São 38 anos animando bailes, que renderam 33 discos e 2 DVDs, mais de 6.000 apresentações por todo o país. Essa história um dia teve um começo. Enquanto o país vivia a ditadura militar, surgia no município de Tucunduva, cidade localizada a 525 quilômetros da capital gaúcha, Porto Alegre, o grupo musical Os Atuais. A gente começou, como eu sempre digo assim, mais ou menos como qualquer banda começa, por uma brincadeira, por um encontro de amigos, tentando fazer alguma música e se entusiasmando um pouquinho, aí pintou a ideia de se formar uma banda, criar um grupo, né? Começamos com 5 músicos, isso foi em 1968 e no entusiasmo das primeiras músicas a gente achou por bem de escolhemos o nome dos Atuais. Fizemos o primeiro baile em Tucunduva, no Clube Comercial, onde lançamos então o grupo. 5 de janeiro de 68, né? Foi isso aí que a gente começou. O grupo da época, formado por 5 pessoas, começou a comprar os primeiros instrumentos musicais. Logo depois, foi promovido um baile no Clube Comercial de Tucunduva, onde foi escolhido o nome da banda. Nós tocamos algumas promoções, assim não posso dizer quanto tempo, que nós não tinha nome, né? A banda não tinha nome, daí nós então tava escolhendo um nome, né? E daí um dia eu lembro que foi o Vino. Daí surgiu no clube aqui, Tucunduva, e se reunimos lá para tocar um baile para escolher o nome, né? E o felizardo fui eu. Cada um botava uma sugestão de nomes de bandas, né? E eu botei Os Atuais porque eu escutava muita rádio, né? Aí eu escutava a rádio do Rio de Janeiro que tinha Os Atuais, mas era negócio de samba, né? Atuais de samba, não era música popular assim, né? E eu fiquei aquele nome na cabeça, Atuais, e eu sugeri aquela noite ali. E não foi só um nome, foi bastante nome, diversos nomes, né? E Os Atuais venceu, todo mundo escolheu Os Atuais, né? Eu tive a sorte e o privilégio de escolher o nome dos Atuais, né? Nós começamos só com a boa vontade, sem dinheiro, sem nada. O Ivar foi a Porto Alegre buscar aparelhos para nós, uns aparelhos que montavam lá em Porto Alegre, numa oficina lá. E depois veio um senhor lá de Porto Alegre, que eu não recordo o nome, também o Ivar comprou uns aparelhos para nós quebrar o galho. Então foi assim que começamos, tudo com coisas assim, simples mesmo, né? Começamos com um violão, uma bateria velha, que deve ter a fotografia lá, o Ivar deve ter a fotografia, escorada com tijolo, veja só como era difícil na época. Então para iniciar, logicamente que tudo se torna difícil, né? Mas felizmente está aí Os Atuais hoje, né? Um conjunto de renome nacional e internacional, né? Naquele tempo não tinha transporte, era difícil principalmente, né? E aí nós formamos o conjunto, nós viajávamos naquela época assim de automóvel, né? E ia toda a banda ia em cima do automóvel, né? Tanto os músicos como a aparelhagem, os instrumentos, tudo em cima de um Aero Willys. E foi uma luta, né? A gente andou muito em estrada de chão, inclusive, né? Não tinha nada de asfalto na época. A gente viajou bastante para tudo que é lado aqui, principalmente aqui na região. E depois foi crescendo, né? Aí no início éramos 5 músicos, né? Depois passou para 6, depois foi para 7. As bandas na década de 60, ainda chamadas de conjuntos musicais, apenas tocavam as marchinhas de forma orquestrada. Os Atuais surgem então com uma forma inovadora, interpretando e compondo letras para essas mesmas marchinhas. Esse estilo de banda não existia. Existia banda tocada com
metais, pistão, sax, trombone naquela época, e cantado não existia. Aí a gente começou foi a primeira banda assim que começou praticamente, que criou esse estilo que hoje carinhosamente o público apelidou de bandinha, né? Aquela época a gente começou uma coisa inédita, que não existia no estado, praticamente no Brasil. Começou aos poucos esse estilo, que é um estilo próprio dos atuais. O que tu escuta nas emissoras de rádio, das bandas dentro de todo o país que tocam o estilo, foi baseado nos atuais. Então foi o que a novidade, a grande novidade foi isso. Então foi com que a gente começou a expandir, né? A pessoa começou a cativar o público com esse estilo de música. E hoje todas as bandas nós sempre comentamos aqui entre a turma mesmo, a gente fala que naquele tempo a gente ia numa rádio para levar o nosso disco, e ninguém sabia onde colocar o nosso disco, não tinha uma gaveta especial para aquele estilo, né? Então era, por exemplo, era o samba, era a música sertaneja, era a música gaúcha, a música estrangeira, né? Mas o nosso estilo não tinha um nome definido. Então, a grande dificuldade era os caras, onde é que nós vamos botar o disco dos atuais, né? Não tinha. Hoje, graças a Deus, já tem, esse estilo ficou... Aí, inclusive, né, um grande número de rádios criaram assim, uma prateleira especial para colocar os discos dos atuais, porque não tinha como colocar com outros por causa do estilo que era totalmente diferente. A formação do grupo Os Atuais chamava atenção por ter um integrante que era totalmente cego, né? O Santino Ferreira, que começou juntamente com os demais integrantes o grupo. Muitas pessoas iam para o baile onde eles se apresentavam para ver o Santino Ferreira, porque ele era uma pessoa ímpar, um músico fantástico. Sem a tecnologia dos dias atuais, ele conseguia tirar sons fantásticos no teclado. E ele era uma pessoa que tinha um conhecimento de música muito grande e ajudou muito o grupo musical dos Atuais. Bom, esse estilo de bandinha assim, cantado, eu acho que os Atuais são os pais desse estilo. Hoje existem várias bandas em todo o Rio Grande do Sul que se espelham nos Atuais. Acho que o Santino, na verdade, contribuiu para esse estilo de bandinha, numa parte com melodias, né, diferentes, porque quando os Atuais, antes do Santino, era um estilo mais bandinha mesmo, de sopro, de tocar. Com a entrada do Santino nos Atuais, aparece essa parte mais melodiosa de canto vocal, espelhado lá nos Fevers, eu acho que até hoje, Renato e seus Black Caps, uma coisa assim. E eu acho que outras bandas depois disso que se espelham nos Atuais até hoje. Santino Ferreira foi a mão direita da banda, né? Que ele, como professor de música, como autor que ele era, né? Vocês podem ver, conferindo nos discos, que naquela época não era CD, né? Era discos, o long play. Vocês podem ver que tem vários long play daqueles que as músicas são tudo de autoria do Santino, né? Então ele era um homem que conhecia a música, ele era professor de música, e ele foi o braço direito da banda durante muitos anos. Enquanto ele participou da banda, infelizmente ele partiu, mas ele deixou o nome dele gravado para sempre na banda, né? Quando o Santino chegou aqui, ele fez uma verdadeira revolução, né, musical. Porque aqui, assim, os Atuais, viu, eram bandinhas, assim, normais, que tocavam mais ou menos as festas de chopp, essas coisas assim. E o Santino, na realidade, ele foi criador deste ritmo, né? E é mesmo assim, passando noites e noites, ele desafiava o tempo, né? Sempre se entregando a estudos, né? Como ele não enxergava, ele mais ouvia, né? Mas ele passava assim, ele era um estudioso mesmo. E esse ritmo dos Atuais foi criado pelo Santino, né? Era um ritmo que não era nem conhecido. Depois, hoje em dia, tem um segmento de centenas de bandas, né? E a criação dele foi do ritmo criado por ele mesmo, né? Em 1971, o grupo consegue gravar o primeiro disco. A música Não Diga Nada, que era uma valsa desse primeiro trabalho, começa a ser bastante executada nas emissoras de rádio. A gravadora Pampa, de Porto Alegre,
veio em Santa Rosa, se instalou lá no Clube União. Se não me falha a memória, foi o Clube União. Eles instalaram todo o equipamento lá e daí foram várias bandas aqui da região que estavam surgindo naquela época. Foram lá, então, eles trabalharam quase uma semana ali, gravando música. Foi um trabalho enorme, porque naquela época não tinha os recursos que tem hoje, né? Teve música nossa lá que nós tocamos mais de 10 vezes, até que saiu como era para ser, né? Com o passar do tempo, os atuais gravam mais discos e o sucesso vai aumentando. As versões de músicas internacionais começam a aparecer nos álbuns da banda e agradam o público. Versões como Alice, Morena de 15 anos, Boa Nascer Angelina e outras tantas. Os bailes aumentam e a banda passa a tocar em todo o estado. Na década de 70, uma das poucas bandas que conseguia lotar alguns salões na região metropolitana era os Atuais, e foi aí que surgiu o apelido, os Reis do Baile, que a banda carrega até hoje. Nós tocamos muitos anos, mais de 20 anos em Porto Alegre, e Porto Alegre era um sucesso imenso, os Atuais. Aliás, sempre foi e continua sendo, graças a Deus. E tem uma pessoa lá, Seu Cardoso, tinha um bailão Cardoso, e depois ele criou outros clubes de baile lá, que nós tocávamos direto para ele. E ele começou a nos chamar de os Reis do Baile, porque nós batemos as bilheterias lá em São Paulo, em Porto Alegre, perdão. O que tinha de maior público, graças a Deus, nós temos na história, com orgulho podemos dizer que foi os Atuais. E há pouco tempo, uns meses antes de nós tocar aquele baile, tinha acontecido um show com o Chitãozinho e Chororó nesse clube, onde ele botou 4.000 e poucos pagantes, né? O clube era grande. E dali uns dias nós fomos tocar o baile dos Atuais, nós superamos o público lá. E daí ele criou, diz, olha, tá aqui os Reis do Baile. E daí ele começou a colocar na frente do clube, sempre colocavam uma faixa, os Atuais, os Reis do Baile. Vem aí, o conjunto! Já na década de 80, os Atuais começam a participar de programas de televisão. Participam por várias vezes do programa do Bolinha e uma vez do programa da Xuxa. Foi neste período também que a banda ganhou o primeiro dos seus 3 discos de ouro. Os Atuais, 150 mil cópias vendidas do LP, um excelente conjunto do meu Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença. O primeiro disco de ouro, em 1983, trazia como carro-chefe a música Barco do Amor, a mais conhecida até hoje. Este disco vendeu mais de 200 mil cópias. A música Barco do Amor é uma versão da música Farewell, Farewell to California e foi feita por Ivar Davi Costa e Reni de Oliveira. No meu barco eu vou cantando o amor que levo dentro de mim. No azul do céu vejo o sol brilhar, pensamentos vão pro ar. Só você que eu sei amar. Vai meu barco a navegar, vai meu barco a navegar. Barco do Amor, como nós já comentamos, é uma versão, é uma letra criada por eu e o Reni. A gente, quando gosta de uma música, a gente trata de criar uma letra. Como o Barco do Amor o nome era outro, nós que demos esse nome de Barco do Amor, porque a letra disse tudo, né? Nós, ouvindo aquela música, fomos imaginando uma letra, fomos imaginando um cenário, e acabou nascendo essa letra. Eu me acerto muito bem com o Ivar para fazer as composições, né? Há muitos anos que nós somos companheiros, que não é tão fácil assim, 2 pessoas se entender para fazer. Mas nós temos a mesma filosofia, então é por isso que chegamos no lugar onde nós queremos. Sim, e é a nossa felicidade, né, de acertar essas músicas, não tanto essa como tem Alice, né, que tantas outras versões que nós temos. Para começar, não existia tanta banda, tanto conjunto como existe hoje. Então não tinha aquela competição, não era tão... Entende? Eram os Atuais,
tava o Terceira Dimensão na época, estava em evidência também, né? Tinha os Montanari que tocavam aqui pro sul, mas era bem outro estilo, era banda, né? Como é até hoje, né? Então a gente não tinha tanta concorrência como tem hoje, sabe? Era completamente diferente. Então quando a gente ganhou o disco de ouro, foi aquele uauê, né, sabe? Os Atuais, fomos a São Paulo, de avião, na época, né? Era aquele sonho viajar de avião, né? Fomos de avião, a gravadora pagou tudo para nossa despesa, hotel em São Paulo, tudo, né? Fomos lá, tocamos, inclusive, nos outros programas de televisão, lá tocamos ao vivo. O segundo disco de ouro trazia como carro-chefe a música Mexe Comigo. Este disco de 1987 vendeu mais de 100 mil cópias. Nesse ano, a banda também se apresentou no programa da Xuxa, com a música Beijinhos Daqui e Dali. O terceiro disco de ouro é mais recente. O trabalho foi gravado em 2003 e o prêmio foi recebido em 2004. A música de trabalho do disco foi a 150 por minuto. O meu corpo queima de desejo. Da formação original, nenhum integrante permanece na atividade, mas todos deixaram sua marca na história. Hoje a banda mescla experiência com juventude. Para a nova geração, tocar nos Atuais é um orgulho. Recebi o convite do Ivar, né, e digo, não, vou lá, né, porque os Atuais, quem trabalha numa banda de fora, por exemplo, que nem eu trabalhava, é aonde tu pensa em chegar um dia, entende? Tu pensa, claro, em fazer a tua banda chegar onde os Atuais chegaram. Mas quando tu recebe um convite que nem o deles, que já estão naquele lugar, né, você não pensa duas vezes, né? Então, deixei tudo para trás, uma vida inteira que eu tive lá, para vir para cá. A brincadeira, que começou sobre 4 rodas, de um único veículo há 38 anos, rendeu 33 discos e 2 DVDs, e é um orgulho para quem fez parte desta história. A gente sente-se orgulhoso com isso aí. Orgulhoso porque pouco eu ajudei, mas alguma coisa eu ajudei a fazer ali. Então a gente fica satisfeito e orgulhoso por termos hoje na nosso Tucunduva um conjunto de um renome tão grande assim. Eu sinto muito orgulho pelos Atuais. Inclusive, eu sou um cara assim, ó, que eu jamais vou esquecer os Atuais. Os Atuais moram no meu coração. Até porque eu toquei, não foi 1 ano nem 2, eu toquei 6 anos com eles. Pelo caminho vou cantando, da tristeza vou logo esquecendo. Ela está em mim pensando, nunca mais eu vou partir. Pelo caminho vou cantando, da tristeza vou logo esquecendo. Ela está em mim pensando, nunca mais eu vou partir. Xalala, la, 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 la. Xalala, la, 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 la. Xalala, la, 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 la. Sei que vou chegar e ela vai estar me esperando. Um caso assim que de repente em alguma viagem tiveram que empurrar o carro, atolou. Isso é verdade, isso aconteceu muito, né? Principalmente com a Kombi, né? E a Kombi já era um carro mais pesado e tinha regiões, principalmente aqui para Três Passos, aqui para esse lado aí. Então a gente era tudo estrada de chão, né? E dia de chuva, meu Deus do céu, olha, não era fácil, né? A gente chegava numa altura e a Kombi não ia mais, né? Aí puxava cordinha, né? Sempre já tinha uma corda. Então a turma puxava e chegava lá que era um tatu de sujo, né? A convivência que tu tem com a tua família é muito difícil. Na verdade, se o seu músico pudesse viver sempre solteiro, né? Seria uma boa para todo mundo. Muito boa, hein? Então, mas eu tenho uma família maravilhosa. Porque tem aquele ditado, o pai de todos, na minha opinião, o pai de todos é os Atuais. Entendeu? Não tem. O pai de tudo isso que tem por aí é os Atuais, né? Tem o seu minguinho, o seu vizinho, pai de todos é os Atuais. Eu quero ouvir essa
existe o sol para me guiar, existe o amor que me leva até você. Navegando nas ondas do mar eu vou, meu destino vou seguir. No meu barco me leva a ouvir. Eu quero ouvir. No azul do céu vejo o sol brilhar, pensamentos vão pro ar. Só você que eu sei amar. Vai meu barco a navegar, vai meu barco a navegar. Alô, Tupu do mar! Nem o frio, nem o vento me faz parar. Meu destino é navegar. Eu só sei o quê? Quando em terra eu pisar. Quero ouvir! Eu quero ouvir do azul do céu vejo o sol brilhar, pensamentos vão pro ar. Só você que eu sei amar. Vai meu barco a navegar, vai meu barco a navegar. Vai lá, Davi! Eu quero ouvir! Do azul do céu vejo o sol brilhar, pensamentos vão pro ar. Só você que eu sei amar. A seu lado eu quero estar, a seu lado eu quero estar. Vai meu barco, vai, vai meu barco, vai, vai, vai meu barco a navegar. Eu quero assim a mãozinha pra cima, vamos lá! Mas que bonito, que gostoso! Pô, mas vocês mataram a pau, hein? Maravilha, E mas aí? que trabalho, ó. Gostaram? Mas que maravilha, parabéns, olha, do fundo do coração mesmo, tá lindo demais.